irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor. Reúna sua família e vamos cultuar juntos a esse Deus que é grande e maravilhoso e com certeza tem feito grandes coisas pelo seu povo. Vamos louvar ao Senhor através de algumas canções. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia! Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia! Te louvo, eu Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. O mistério da cruz não posso entender, a angústia do Calvário. O único e santo Deus, seu Filho esmagou e fez por mim o amargo fel beber. Teu sangue meu pecado lavou, obrigado, da ira eterna me justificou. Obrigado, se inimigo fui, agora estou à mesa. Obrigado. Obrigado. O Teu sacrifício me aproximou, agora Teu amigo sou.
gloriosa e rica graça em mim derramou. Sua bondade e misericórdia não tem fim. Teu sangue meu pecado lavou, obrigado. Da ira eterna me justificou, obrigado. Se inimigo fui, agora estou à mesa, obrigado. Obrigado, Deus de graça, Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça, Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Seu sangue meu pecado lavou, obrigado. Da ira eterna me justificou, obrigado. Se inimigo fui, agora estou à mesa, obrigado. Obrigado. Teu sangue meu pecado lavou, obrigado. Da ira eterna me justificou, obrigado. Se inimigo fui, agora estou à mesa, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu Filho. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui juntos para aprendermos um pouco a palavra do nosso Deus. E antes de nós estudarmos as Escrituras, meus irmãos, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você que faz parte de um PG, você possa, junto com seus irmãos, durante os encontros, estarem também orando uns pelos outros. Isso é de grande importância para a nossa igreja, pois estaremos nos mobilizando nesse momento em que estamos vivendo e orando uns pelos outros, clamando a Deus pelas nossas vidas e pelas vidas dos nossos irmãos. E eu gostaria, meus irmãos, de colocar alguns pedidos de oração. O primeiro deles é pelos nossos irmãos licenciado Lucas e Marília, especialmente pela sua filhinha Alice. Ela está hospitalizada e vamos pedir ao Senhor pela vida dessa pequena. Como também, meus irmãos, orar pela nossa irmã Jane, que é esposa do nosso irmão diácono Erivaldo, que nós possamos estar orando por ela, pois ela está enferma e que Deus possa assim curar a sua serva, dando uma boa recuperação. E gostaria também de orar pelas famílias da nossa igreja, colocar diante de Deus a vida dos nossos familiares, para que Deus também possa estar abençoando as nossas casas. Então feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos ser gratos a Ti e louvar o Teu nome pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas maravilhas,
louvar o Teu nome pela Tua graça e pelo Teu amor, Senhor. Queremos, nesta hora, ó Deus, antes de mais nada, pedir perdão a Ti pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que cometemos, ó Deus, seja em atos, seja em pensamentos, seja em palavras. Deus, tem misericórdia de nós, ó Senhor. Deus, nós queremos colocar diante de Ti a vida da pequena Alice, filha dos nossos irmãos Lucas e Marília. Senhor, abençoa, ó Pai, esta criança. Ela está internada, ó Deus. Por isso, meu Senhor, nós cremos em Ti, confiamos no Senhor e que o Senhor tem o melhor para a pequena Alice. Abençoa os seus pais, conforta os seus corações, dá segurança, ó Deus, em Ti mesmo e que eles continuem confiando no Senhor. Queremos também, ó Pai, colocar diante de Ti a nossa irmã Jane. A Tua serva está enferma, está acometida, ó Deus, desta enfermidade do Covid-19. Senhor, toma a Tua serva em Tuas mãos, dá boa recuperação a ela, abençoe a sua casa, o nosso irmão Diácono Erivaldo, seus filhos. Deus, no nome de Jesus, nós confiamos no Senhor e cremos que o Senhor também tem o melhor para a Tua serva. Queremos também, ó Pai, pedir a Ti pelas famílias da nossa igreja. O Senhor sabe das lutas que cada família tem enfrentado, cada necessidade que as famílias têm enfrentado. Ó Deus, abençoa cada lar, ó Pai, no nome de Jesus. Que a Tua paz, ó Deus, continue reinando nos nossos lares. Que Tua mão poderosa, abençoadora esteja, ó Pai, em cada casa. Que o Senhor esteja protegendo, dando saúde, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, o nosso conselho. Abençoe também, ó Pai, os diáconos. Abençoe, ó Deus, as lideranças da igreja. Que todos nós, ó Deus, a cada dia venhamos trabalhar e servir mais e mais ao Senhor, visando, ó Pai, o Teu reino, a Tua glória, o Teu louvor, Pai. Por isso, ó Deus, nos abençoe. Toma-nos agora, Senhor, que estaremos estudando a palavra do Senhor. Que o Senhor me ajude, ajude os Teus filhos, para que todos nós possamos entender a Tua palavra e possamos, Pai, praticá-la, vivê-la, para a glória do Teu santo nome. É assim que oramos, Senhor, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, onde nós estaremos dando continuidade ao estudo desta carta. Quero aqui agradecer ao nosso irmão seminarista João Vitor, que nos trouxe o estudo da semana passada, muito bom por sinal, onde ele trouxe dos versos 1 ao verso 5, falando a respeito da nova vida em Cristo. Que Deus abençoe seminarista João, lhe dando graça, sabedoria e entendimento mais e mais em sua palavra. Irmãos, hoje nós vamos estudar dos versos 6 ao verso de número 10. Estaremos aqui lendo estes versos, destacando algumas coisas, aprendendo alguma coisa e como nós oramos, aplicando em nossas vidas. Então, irmãos, sem mais demora, leiamos o verso 6, que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, percebamos, no verso 5, Paulo, ele nos diz que Deus nos deu vida com Cristo quando estávamos mortos em transgressões, e aí Paulo, ele traz uma afirmação: pela graça vocês são salvos. Então Paulo, nós vimos com o seminarista João que ele está justamente enfatizando aos irmãos desta cidade, desta igreja, que eles são salvos exclusivamente pela graça de Deus. Então, no verso 6,
Paulo aqui, irmãos, vai trazer a ressurreição de Cristo. Paulo, ele vai trazer essa ressurreição de Cristo, como também a sua exaltação. E Paulo, irmãos, vai nos dizer que a exaltação de Cristo está à destra do Pai nas regiões celestiais. Isso, irmãos, não só prefigura e garante nossa gloriosa ressurreição corporal, com toda a glória consequente que há de ser nossa parte na grande consumação, mas é também, amados, a base de nossas bênçãos presentes. Vejam, Cristo, ele envia o Espírito aos corações dos crentes para que morram para o pecado e ressuscitem para a nova vida. Portanto, amados irmãos, no que diz respeito tanto ao estado quanto à condição, nós podemos dizer que com Cristo Jesus nós fomos provados, nós fomos condenados, fomos crucificados e sepultados. Isso você vai encontrar Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, dos versos 4 ao 8, como também no capítulo 8, verso 17. Ele também escreve a Colossenses, capítulo 2, verso 12, e 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Mas, irmãos, não ficamos só por aqui. No que diz respeito ao estado quanto à condição com relação a Cristo Jesus, que nós fomos provados, condenados, crucificados e sepultados, mas também em Cristo nós fomos o quê? Vivificados, redivivos e assentados nos lugares celestiais. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 6, verso 5, Romanos ainda capítulo 8, verso 17, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Agora, irmãos, prestem atenção. É certo que existe o fator tempo, certo? Ou seja, não recebemos essa glória em plena medida de uma só vez. Isso é fato. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós recebemos o direito. Ou seja, o direito que já nos foi assegurado. E a nova vida já começou, irmãos. Nós que estamos em Cristo já desfrutamos da nova vida. Então percebam, Paulo aqui, quando ele nos diz, no verso 6, que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Paulo traz esta ênfase a respeito da ressurreição de Cristo, a sua exaltação, nos mostrando que ele está sentado à destra do Pai, nas regiões celestiais. E fala que nós também participamos disto, que estas bênçãos também nós recebemos no presente. Então, meus irmãos, percebam, se nós participamos com Cristo do fato dele ter sido provado, condenado, crucificado e sepultado, nós também participamos com Cristo na vivificação, no novo nascimento, como também ele nos dá essa garantia de que nós também estaremos assentados nos lugares celestiais. Então, para que nós possamos finalizar, Paulo nos diz que nós já recebemos, já nos é assegurado estas bênçãos
e já nos é assegurado, porque nós nascemos de novo, porque nós estamos em Cristo. Continuando, irmãos, no verso de número 7, Paulo nos diz assim, observe, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, para que nós venhamos entender, Paulo chega no verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para o quê, irmãos? Olha agora o para quê. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, o propósito de Deus em salvar seu povo está além do homem. Percebamos que o alvo principal de Deus é a sua glória. Nunca esqueçam isso. O alvo principal de Deus é a sua própria glória. Então, pelo fato do alvo de Deus ser a sua própria glória, é por essa razão que Deus, irmãos, manifesta a sua graça em toda a sua incomparável beleza e poder transformador. Percebam, irmãos, nós somos, podemos assim dizer, joias preciosas nas mãos do Senhor. Trazendo aqui uma ilustração, foi perguntado a uma senhora o seguinte: mulher, onde estão as tuas joias? E esta mulher, ao responder a esta pergunta, ela chama os seus filhos e, apontando para os seus filhos, ela diz: eis aqui minhas joias. Assim, meus irmãos, ao longo de toda a eternidade, nós que fomos redimidos pelo Senhor, seremos exibidos como monumentos da maravilhosa graça do nosso Senhor. Porque foi Ele, irmãos, que nos resgatou do poço da destruição, nos levou às alturas da bem-aventurança celestial. E Ele, irmãos, efetuou tudo isso por um preço tal, arrancando de si mesmo, irmãos, que Ele não poupou o seu próprio Filho. E de uma maneira tal que nem sequer um de seus atributos, nem ainda sua justiça, foi descartado. Então, meus queridos irmãos, Paulo, ele sabendo desta obra de Deus, desta graça de Deus, Paulo ele não se contenta apenas em dizer a graça de Deus, nem ainda as riquezas de sua graça. Mas Paulo, irmãos, como lemos aqui, ele nos diz a incomparável riqueza de sua graça. Em outra tradução, nos diz as infinitas riquezas de sua graça. Isso aqui, irmãos, é uma característica da linguagem do apóstolo Paulo. Quando Paulo ele escreveu aos Romanos, especificamente no capítulo 5, verso 20, Paulo chega e diz assim: onde transbordou o pecado, supertransbordou a graça. Romanos 5, verso 20.
durante sua atual prisão, ele, irmãos, dizendo aos filipenses, escrevendo aos filipenses sobre a paz de Deus, especificamente em Filipenses 4, verso 7, ele diz que a paz de Deus que excede, vai muito além de a todo entendimento. Durante o período de liberdade entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo, Paulo ele escreveu a Timóteo, dizendo: Timóteo, e super transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor em Cristo Jesus. 1 Timóteo 1, verso 14. Por isso, irmãos, como Paulo vê, não há nada nessa graça de Deus que seja mesquinho, que seja pequeno. Os braços, irmãos, de amor do nosso Deus abraçam tanto a gentios quanto a judeus. E o interessante, irmãos, que esta graça alcançou até mesmo o principal dos pecadores, o próprio apóstolo Paulo. Por isso, irmãos, a graça de Deus ela é tão rica que enriquece a cada coração, a cada vida que toca. Essa graça, irmãos, ela enche de maravilhoso amor, de alegria, de paz e de muitas outras coisas. Por isso percebam, irmãos, que a ressurreição de Cristo, o sentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é para justamente mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. No entanto, irmãos, o que essas eras que o texto traz significam? Há várias teorias. Não vou expor aqui estas várias teorias para confundir a sua mente, mas eu vou trazer a teoria que nós cremos. Irmãos, falando sobre estas eras, Paulo está se referindo aqui a todo o tempo futuro. O reformador João Calvino, comentando sobre esta passagem, ele nos diz o seguinte: foi o propósito de Deus santificar em todas as eras a memória de tão grande bondade. Um outro comentarista nos diz, irmãos, o seguinte: a nova vida agora iniciada durará para sempre, de modo que a manifestação da graça de Deus está sempre se auto-renovando. Por isso, irmãos, o propósito que Deus teve em mente quando nos conferiu sua grande salvação, descrita nos versículos 4 e 6, foi que em Cristo Jesus, ou seja, ao longo de toda a nova dispensação, e em seguida na eternidade, pudesse colocar-nos, tanto judeus como gentios, de forma igual, em exibição como monumentos das infinitas riquezas da graça expressas, meus irmãos, em bondade, da qual somos e seremos para sempre os recipientes. Então, irmãos, tendo isso em mente, Paulo agora vai para o verso 8. Paulo continua. E aí Paulo chega no verso 8 e nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é dom do Senhor. Queridos, as palavras do apóstolo Paulo, nós podemos
parafraseá-las. Paulo está dizendo basicamente, eu tenho o direito de falar sobre as riquezas infinitas de sua graça, visto que, indubitavelmente, é pela graça que vocês são salvos pela fé. E a fim de que não comecem agora a dizer, mas então merecemos crédito, pelo menos por crermos, acrescentarei imediatamente que mesmo esta fé, ou mesmo este exercício da fé, não vem de vocês mesmos, mas é dom de Deus. Irmãos, isso aqui está muito claro. Nós observamos isso quando nós estudamos o verso de número 5. Se você quiser saber um pouco mais sobre esta expressão, pela graça vocês foram salvos, recomendo você a assistir o vídeo, o culto anterior a este, pois lá haverá uma explicação sobre o fato de que pela graça todos nós fomos salvos. Amados, o que eu quero dizer aqui neste verso 8 é que não é pelo mérito, ou não são pelos méritos que nós somos salvos. A salvação, ela é um presente de Deus. E esta salvação, irmãos, é pela fé. E como nós falamos aqui, mesmo entendendo que é pela fé, então nós merecemos este crédito, porque passamos a ter fé, então pelo fato de passarmos a ter fé em Deus, então Ele me concede esta salvação? Jamais. Tudo é dom de Deus, presente de Deus. Quando Deus olhou para nós, irmãos, não viu nada de bom. Nós estávamos mortos, pecado, no lamaçal. E pela graça dele, ele fez com que viéssemos hoje entender e experimentar a salvação em Cristo Jesus. Por isso, entenda, é presente de Deus a sua salvação. É presente de Deus a nossa salvação. Nós não merecíamos, irmãos, mas o Senhor chegou e nos deu este presente. Por quê? Porque Ele nos ama. E como é que Ele nos ama? Por que Ele nos ama? Por causa do seu Filho. Por isso que Paulo, ele enfatiza, você vai perceber na carta aos Efésios, e eu acho que você já tem percebido que Paulo fala, escreve, sempre está dizendo em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, tudo é em Cristo. Porque é por meio de Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem um atalho, nada, tudo é por meio de Cristo, é em Cristo. Somos salvos em Cristo, irmãos. Recebemos a graça por causa de Cristo. Somos perdoados por causa de Cristo. Somos abençoados por causa de Cristo. Se o que temos hoje é por causa de Cristo, se respiramos é por causa de Cristo, tudo é por causa de Cristo. Todo o amor manifestado de Deus na nossa vida é por causa de Cristo. Deus, ele olha para Cristo. E nós estamos por trás de Cristo. É como se Cristo fosse um véu. E quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Ele vê o seu Filho. Ele vê o sangue derramado do seu Filho. Ele vê a entrega do seu Filho. Por isso, irmãos, que essa salvação é presente de Deus. É dom de Deus. Louve a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso. Por isso que ao acordar e ao deitar, irmãos, deve estar sempre no nosso coração e na nossa mente a expressão obrigado, Senhor, pela salvação.
em Cristo. Salvação esta que eu não mereço, mas aprova é o Senhor me escolher e me presentear com esta salvação. E é em Cristo que eu tenho esta garantia de que jamais serei lançado fora, que jamais o Senhor irá me abandonar. Porque o Senhor me escolheu e me escolheu para sempre. Que Deus, irmãos, nos ajude a cada dia e que nós possamos glorificar mais e mais o seu santo nome. Continuando, irmãos, e chegando ao término desse estudo, os versos 9 e os versos 10 diz o seguinte. Então, verso 8, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. E aí o 9 diz, não por obras. Paulo está continuando a falar sobre isso. Paulo está aqui, irmãos, excluindo todos os méritos, qualquer mérito que venha surgir. Ele está aqui excluindo mérito humano. Então Paulo ele diz, olha, não por obras, para que ninguém se glorie, para ninguém venha se achar, né? Então Paulo diz, olha, não por obras, para que ninguém se glorie. E o verso 10 ele diz, porque somos criação de Deus, realizada, olha de novo a expressão, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, irmãos, o crédito para todo o processo de salvação deve ser conferido a Deus, de modo que o homem perde toda a razão de se vangloriar, e é precisamente o que Paulo afirma. Paulo diz, não de obras, para que ninguém se vanglorie. Irmãos, Paulo ele estava escrevendo a leitores, em sua maioria composta de crentes vindos de um mundo gentílico. É evidente que o desejo do apóstolo Paulo aqui é enfatizar que Deus rejeita toda obra humana, seja dos gentios, seja dos judeus ou mesmo dos crentes que enfrentam, assim, irmãos, o afastamento das coisas do Espírito, toda obra sobre a qual qualquer presunção, ou melhor, qualquer pessoa baseia a sua esperança de salvação. Então percebam, irmãos, que mesmo que as pessoas venham estar afastadas das coisas do Espírito, Paulo, ele anula toda obra sobre o qual qualquer pessoa venha se basear e venha ter esperança de salvação. Paulo, ele anula tudo isso, meus irmãos. Paulo diz, olha, não são pelas obras, para que vocês não venham se gloriar, para que vocês não venham bater no peito e dizer, o Senhor lhe concedeu esta salvação porque eu fiz isso, porque eu sou assim, porque eu tive uma vida em santidade, uma vida no prumo, porque eu pequei menos. Irmãos, nada disso. Paulo está anulando qualquer esperança que alguém venha depositar nas boas obras para se ter a salvação. Então, meus irmãos, no verso 10, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, irmãos, o fato aqui é que, embora as boas obras não sejam meritórias, todavia elas são importantes.
E elas são importantes porque foi Deus que nos criou a fim de que as praticássemos. Nós somos feituras de quem, irmãos? Nós somos feituras do Senhor. O que Deus fez é o quê? É produto seu. Confira depois o Salmo 100, verso 3. É a Deus, irmãos, que nós devemos toda a nossa existência. Toda. Tanto a existência espiritual como a física. O nosso próprio nascimento, como crentes, vem de Deus. Está lá em João 3, verso 3 e 5. Nós somos criados, irmãos, em Cristo Jesus. Veja isso em Efésios 1, verso 1, verso 3 e verso 4. Porque fora do Senhor, irmãos, nada somos. E, consequentemente, não podemos fazer nada. João 15, verso 5 nos diz isso. O próprio Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7 também. Então, irmãos, como homem em Cristo, todos nós constituímos, irmãos, uma nova criação. Tal qual o apóstolo Paulo, ele já havia afirmado antes. Leia 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17. Ele diz, e se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos, todos nós fomos vivificados juntamente com Cristo. O ato de nos criar, Deus também preparou as boas obras. E Ele fez isso primeiramente dando-nos o seu Filho. Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos habilita. Jesus Cristo, irmão, em que as boas obras encontram suas mais gloriosas expressões. Leia Lucas, capítulo 24, verso 19, e Atos, capítulo 2, verso 22. Cristo, irmãos, não só nos habilita a realizarmos as boas obras, mas Ele também é o nosso exemplo na prática. Isso está em João 13, verso 14 e verso 15. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Em segundo lugar, irmãos, Deus fez isso nos dando fé em seu Filho. Ora, irmãos, a fé é dom de Deus. É presente de Deus. Nós lemos isso no verso 8. Deus, irmãos, também nesse sentido, Ele nos preparou para as boas obras, porquanto elas são o fruto da fé. Fé viva. E além disso, irmãos, implica uma mente renovada, um coração agradecido e, consequentemente, uma vontade submissa. Resumindo, irmãos, podemos dizer que ao nos dar seu Filho e ao nos conceder a fé nesse Filho, Deus, Ele preparou de antemão nossas boas obras. Por isso que quando Cristo, por meio do seu Espírito, habita os corações dos crentes, seus dons e graças lhes são, podemos dizer, irmãos, outorgados, de modo que esses crentes venham produzir frutos. E quais são esses frutos? Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Amor, gozo, paz,
longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso, meus queridos irmãos, esta doutrina das boas obras, quando elas são aceitas pela fé, priva o homem de toda e qualquer razão para se vangloriar, se exaltar, mas ao mesmo tempo o livra de todo motivo de desespero. Ele passa, meus amados irmãos, a glorificar ao nosso Deus. Por isso, queridos, o que nós aprendemos hoje é que nós somos participantes em tudo, nós somos participantes de tudo em Cristo. Como também, meus irmãos, nós percebemos que experimentamos diariamente as riquezas da graça do nosso Deus. E que a salvação, irmãos, é um presente de Deus, que nós recebemos, não pelos nossos méritos, não por algo que fizemos, mas exclusivamente pela graça de Deus, Ele nos concedeu este presente. É em Cristo, irmãos, que nós somos salvos. E por sermos salvos em Cristo, o próprio Deus preparou boas obras para que eu e você viéssemos praticá-la. Que o que estudamos hoje, irmãos, faça sentido para a nossa vida. Encontre morada no nosso coração. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela palavra que estudamos nesta hora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por aprendermos que somos participantes de tudo, Senhor, que Cristo realizou. De tudo, Senhor, que Cristo recebeu. Obrigado, ó Deus, pela tua graça. Esta graça que é rica, que é abundante, que se manifesta, Senhor, diariamente em nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Pai, por entendermos que não são pelos nossos méritos que o Senhor nos concede essa salvação, este presente, mas é em Cristo, por amor ao Teu Filho, que o Senhor nos escolheu e nos presenteou com a salvação. Muito obrigado, Senhor. E as obras, Pai, as boas obras que praticamos, ó Deus, porque elas foram preparadas por Ti mesmo, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a praticarmos estas boas obras. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe o restante desta semana. Abençoe, ó Deus, o culto que teremos neste próximo domingo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. É assim que oramos, Senhor, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Este que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Um forte abraço a todos.